Bom, hoje eu gostaria de dar sequência a um tema que Deus começou o ano falando fortemente ao coração e trazendo os textos para que eu estivesse compartilhando aqui como igreja, para que a gente estivesse meditando e crescendo neles. Esse tema é de águas mais profundas. Nós precisamos sair de um estado onde nós queremos estar sempre só no raso e ir, de fato, para a profundidade do Senhor. Quão insondáveis são os seus juízos e quão grandioso é o nosso Deus. Nós temos muito para aprender e para sermos ensinados por Ele e vivermos com Ele. Essa profundidade é muito grande, é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, Deus tem colocado no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos um outro aspecto dentro desse tema, desse chamado para uma profundidade. Eu não sei quantos já passaram por isso, ou até já brincaram com isso, que sempre tem aquela história da pessoa que entra numa piscina no frio, E aí ele entra, o pessoal sempre pergunta, mas aí, está muito gelada? E o primeiro que entrou falou, não está quentinha, pode vir, E está chamando o outro para pular também, e está todo mundo assim, será? Isso não é bem por aí, E nós temos, mas ele não está aqui conosco, está na Bolívia, o Aldrin, que nos jovens, o Aldrin sempre era esse rapaz. Um dia assim, nublado e frio, ele chegava para a turma dos jovens e falava, bora para o rio hoje? Aí a pessoa olhava, viu? Tá frio, cara? Não, mas assim que é bom. E aí todo mundo ficava desconfiado, porque sabia que ele gostava de entrar assim já quando tá frio. E quando tava um solzão, ele ficava quieto e tinha outros programas para fazer, menos ir para o rio ou para a piscina. Então a gente sempre pegava no pé dele por causa disso e brincava com ele com isso. Mas entrar em algo, esse convite, ele é feito para nós. Ninguém vai pular, ninguém vai entrar no rio, numa piscina, no mar, ou ninguém vai ousar ir para uma profundidade sem que não tenha um chamado e sem que esse chamado não seja carregado de propósito. Você não vai aceitar o convite para alguém te chama para pular numa piscina gelada quando você nem está com roupa de banho. Você vai falar, não tem propósito nenhum nisso. Não tem finalidade para isso. Não vou. Agora, se tem um propósito, mesmo que esteja frio, você vai pular nessa água gelada. Assim como nós vemos de alguns testemunhos em lugares muito gelados, de pessoas que se batizam, tomam a decisão pelo batismo e se deixam se batizar em frio congelante. Eu acho que eu até contei, não lembro se eu contei aqui ou se foi só para o pessoal do curso do batismo, que tem até um vídeo que os pastores estão do lado de fora da água, porque é muito fria, e o pessoal faz uma fila assim, e só entra na água, e o pastor só já põe a mão assim, só para batizar, abençoando, e a pessoa já sai, porque se o pastor ficasse ali dentro, corre um risco muito sério para a saúde. Então o pessoal faz uma fila, entra e sai. Muito frio. Por que as pessoas topam dar esse mergulho numa água gelada? Porque elas estão ouvindo um chamado e um propósito muito claro para fazer isso. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, ele inicia com a tentação de Jesus no deserto. É o início do ministério de Jesus. Jesus, aqui agora, está dando início ao seu ministério itinerante, e ele, antes de começar esse ministério, Mateus capítulo 4 nos fala que Jesus foi levado ao deserto. O texto começa assim, para ser tentado. E ele é tentado ali, e ele vence essas tentações, e depois, logo em seguida, ele já começa a pregar. E depois que Jesus começa a pregar, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 18, Jesus começa agora seu ministério em pregação, pós a tentação, e aí ele chega ali, no versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam no barco com seu pai. Zebedeu preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles deixaram imediatamente o seu pai e o barco e o seguiram. Aqui nós temos Jesus chamando os primeiros discípulos. E algo muito importante é que essas pessoas elas não estavam à toa. É um erro nós olharmos para esse texto e para essa história e acharmos que Jesus procurou homens que estavam sem fazer nada, pessoas que estavam sem fazer nada. Jesus procura e os primeiros homens que eles chamam, eles estão no trabalho. Ele começa falando dos 2 primeiros, de quando Jesus chama, os 2 primeiros, quando Jesus chama Pedro, né, Simão, que fica Pedro, e o seu irmão André, eles estavam pescando, lançando a rede, eles estavam trabalhando. E hoje, nós aqui, longe desse ambiente de pesca, nós olhamos e achamos que é uma profissão lá bem subalterna, assim, a pescaria. Mas quem já assistiu lá no Discovery, lá que tem aquele Homens ao Mar, né? Aqueles barcões grandes ali, é um negócio, né? Pescar a pesca de salmão, ele é um negócio muito lucrativo. Mas na época, ele era uma das principais profissões, porque o peixe era a base da comida das pessoas. As lavouras e o alimento eram coisas muito pequenas, a cavalo, à mão. Então, o peixe ele era um alimento muito importante e muito rico e muito valioso, porque ele era a base do alimento. Nós podemos comparar com a soja hoje em dia, a base para vários alimentos, ou arroz, que vários países consomem. Então, esses homens eles estavam trabalhando, e Jesus chama eles. E o texto vai dizer que eles, em seguida, imediatamente, eles estavam lançando a rede para pescar, e Jesus fala, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No versículo 20, diz assim, no mesmo instante, eles largaram a rede e seguiram. Eles ouviram o chamado e atenderam esse chamado. Porque Jesus chama eles e já dá um propósito. Fala, vem, siga-me. Então Jesus fez o convite, Jesus fez o chamado. E em seguida, Jesus já dá o propósito. Venham porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou ressignificar aquilo que vocês fazem. Aquilo que vocês estão acostumados a fazerem, agora eu vou ressignificar. Vocês serão pescadores de homens. E o texto continua e fala que ele encontra mais 2 discípulos que estavam com o seu pai. E Jesus chama esses 2 homens também, e o texto vai dizer que eles estavam no barco com seu pai, e eles deixando imediatamente o seu pai e o barco o seguiram. Agora nós temos um outro peso aqui. Esses homens estavam trabalhando na sua atividade de trabalho, eles atendem ao chamado de Jesus, mas agora eles não estão visivelmente, claramente deixando só o seu trabalho, eles estão agora deixando o seu pai. E esse chamado agora, ele acaba tendo um peso muito maior. E eu quero que você dê uma olhada comigo que os primeiros discípulos que Jesus chama, eles deixam o seu trabalho essencial para a vida, a sua segurança financeira de subsistência, e eles deixam, os outros discípulos deixam tudo isso e também deixam o seu pai. Hoje a figura masculina e a paternidade, o homem na casa, ele já é uma figura fundamental e importante. Que Cristo nos deu essa função e devemos fazer como zelo. E a palavra do Senhor vai comparando a figura do cuidado do homem com a família, com a esposa, como ele cuida da igreja. Então, é o tamanho da responsabilidade que é a figura masculina dentro do lar. E na época, a conotação masculina era ainda muito maior. Muito maior. A figura do pai dentro da família já significa tanto, e na época também significava mais ainda a segurança,
aquele que dava direção, aquele que dava estabilidade emocional para as pessoas. Porque se tem um problema, você corria para o pai, corria para o ancião. Pode ver que o livro que nós temos de Eclesiastes e Provérbios, principalmente Provérbios, ele começa com Salomão deixando ensinamentos para o seu filho, muito antes do Novo Testamento. Então, olha como a figura e o que o pai tem a dizer dentro da casa é muito importante. É o conselho, é a direção, é a estabilidade emocional, relacional. Então, esses homens de cara estão atendendo um chamado e deixando para trás a sua segurança profissional e deixando para trás a sua segurança emocional. E aí a gente fala assim, mas que coisa é essa? Que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? E aí vamos trazer para agora, para os nossos dias de hoje. Quantos aqui de fato entendem que são chamados a ser discípulos de Jesus? Levanta a mão. Que pena, tem que orar, viu? Vou perguntar de novo, talvez tinha alguns entenderam. Quantos aqui têm convicção que você é chamado para ser discípulo de Jesus? Levanta a mão. Ah, Deus está tocando mais alguns, olha só. Irmãos, o chamado para ser discípulo de Jesus não é chamado para o ministério pastoral. Eu estou falando de coisas diferentes, tá? Chamado para ser discípulo de Jesus e chamado para ter vocação pastoral, missionário de tempo integral, dedicar a sua vida exclusivamente para isso, é outra história. Nós estamos falando de ser discípulos de Jesus. Todo mundo sabe, se você não sabe o que é ser discípulo de Jesus, a definição básica e clara, os discípulos de Jesus são seguidores de Jesus, que se assentam em volta do seu mestre, para serem ensinados por aquilo que ele tem a dizer. E nós somos seguidores de Jesus não só porque Cristo tem algo para nos dizer, mas porque ele foi para a cruz por nós e te resgatou do império das trevas e te transportou para o império da luz. E isso faz de nós e de quem crê nessa verdade, discípulo de Jesus. Pastor e ministério pastoral é outra coisa, é vocação. Vamos tentar perguntar de novo para ver? Quem aqui tem convicção que tem um chamado para ser discípulo de Jesus? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse chamado é para todos. Esse chamado não é só para alguns. E quando nós somos chamados a ser discípulo de Jesus, nós também somos chamados a entregar a nossa vida por completo a Ele, sabendo que é Ele agora que está ressignificando toda a nossa existência. Não tem nada que a gente olhe para dentro de nós que agora nós não temos sentido em Cristo, porque Cristo é a resposta para tudo. Cristo é a resposta para toda a criação. Em Jesus habita a plenitude de tudo. Não exista nada que Jesus não seja a resposta. Então, quando você diz que você é seguidor de Cristo e você é um discípulo de Cristo Jesus, você automaticamente está dizendo que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tem nada em mim que você vai encontrar que não seja Jesus. E é isso que Jesus começa a direcionar a vida desses homens. Ele começa a direcionar a vida desses homens, ele fica por 3 anos com esses homens, mostrando a eles o que é agora viver para Cristo, o que é agora viver para obedecer o chamado de Deus. E eles, assim como nós, irmãos, eles erram, eles são cabeçudos assim como a gente, teimosos assim como a gente. Leia os evangelhos, né? Leia na perspectiva, lembrando que aquelas pessoas são reais, são homens, assim como eu e você, né? Que tem medo quando está chovendo, que fica com disputa para ver quem é maior, quem é melhor, quem é o mais espiritual, quem não é, quem que vai trair, quem que não vai trair, quem que vai sentar à direita de Deus. Eles estão o tempo todo fazendo isso, assim como nós. E mesmo assim, Cristo foi para a cruz por todos eles. E por nós. Mas aí fica a pergunta. Você tem dúvida de quem te chama? Você tem dúvida de quem está te chamando para ser discípulo de Jesus? Opa, já dei a resposta. Você tem dúvida de quem está te chamando para que você seja um discípulo? Porque se você tem dúvida de quem está te chamando, você não vai pular nessa água gelada. Você não vai pular nesse mar, nessa profundidade.
Porque você não sabe nem quem está te chamando para isso. Quem está falando, venha para águas mais profundas. Tem muito mais de mim que eu quero derramar na sua vida. Se você não tem convicção de quem é a pessoa que você olha quando esse chamado é feito, que é Jesus, você não vai, irmão. O que fez Pedro sair do barco? Né? Não sei se você lembra, a tempestade, tudo agitando, e de repente surge um homem lá na beira da praia que começa a vir andando no meio dessa tempestade sobre as águas. E eles ficam apavorados, e de repente percebem que é Jesus. E o que fez Pedro sair da água é porque ao olhar para o mar, ao olhar para a tempestade, ele viu a pessoa de Jesus. E foi isso que fez ele dar o passo para sair daquele barco. Você tem dúvida de quem que é que está te chamando? Porque você não vai conseguir entender a profundidade se você não sabe quem te chama. Você vai ter medo da profundidade se você não sabe quem é que está te chamando, quem é que está ressignificando a sua vida, quem é que está falando, venha. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque hoje nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus, mas nós nos perdemos no meio desse caminho. E esse chamado para falar, venha, e agora sou eu que significo, que dou o sentido, o tom de toda a sua vida, nós trocamos por várias coisas. E várias coisas hoje começam a entrar muito mais forte do que ouvir a voz do nosso Senhor que nos chama para sermos os seus verdadeiros discípulos. E tem muito barulho no meio desse chamado, tem muita turbulência no meio desse ambiente, e faz com que essa voz que nos chama, ela fique tão pequena, que às vezes nem inclinando você está conseguindo ouvir mais e lembrar que tem uma voz que está te chamando para ser discípulo dele e te levar para águas mais profundas. E John Stott ele vai dizer que a razão de tudo isso acontecer é porque a gente tem a tendência a dar muito mais atenção para as coisas do hoje, contemporâneas, do que para a palavra de Deus. Ele fala assim, a razão disso está acontecendo, de acontecer, é porque nós olhamos muito mais, e nós damos muito mais sentidos para aquilo que é contemporâneo hoje na nossa volta, do que para a palavra do Senhor. E você não tem ideia, irmãos, como isso às vezes é frustrante, você como pastor ter que dizer, a palavra do Senhor diz isso, e a pessoa falar assim, não sei se é bem isso. Não estou dizendo incrédulo, estou dizendo cristão, que se julga cristão. Mas tem que ver, a Bíblia diz isso, mas tem um... Não. O que você está dando mais valor? É para a cultura que está à sua volta? É para o tempo que você vive? Ou é para a palavra e autoridade do Senhor? E pelo fato de nós estarmos dando muito mais ouvidos para isso, é que hoje nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Hoje nós somos, às vezes, mais reconhecidos como o povo frustrado, o gospel frustrado, do que os discípulos de Jesus. Nós somos muito mais conhecidos como o povo que só se divide, o povo que só arruma divisão, que cada vez mais existe outras e outras igrejas, porque a gente não consegue se encontrar à mesa do Senhor. E isso não é uma característica só, vítima Arsum, eu estou dizendo isso é uma característica mundo. E a gente vira esse negócio, essa máquina de frustrar gente. Então, cada vez mais tem pessoas que não querem saber do Evangelho, de ouvir a mensagem do Senhor Jesus, porque estão frustradas com a instituição, frustradas com algumas pessoas, frustradas consigo mesmo, frustradas com a vida. E aí a voz daquele que tem chamado você para te dar um novo sentido de vida ficou distante, porque a frustração está muito mais alta para você do que tudo isso. E aí, quando nós falamos de algo que é bíblico e verdadeiro, nem te interessa mais. Então, percebe, irmão, que talvez algumas frustrações que você está vivendo, não é porque a culpa é só das pessoas, é porque esse chamado está deixando de fazer sentido na sua vida. Então, se vem alguém aqui à frente, não importa a pessoa, tá? Pode ser pastor, qualquer um. Irmãos, nós vamos ter agora um mês de oração. Aí você,
É mesmo, né? Igreja às vezes inventa que a gente tem que orar, agora mais um negócio para ter que ler. Pastor, eu já tenho outra devocional, fulano de tal, e aí você já... Olha só, olha o que está sendo feito com o ministério infantil. Já teve outras pessoas que fizeram esses negócios mesmo, vamos ver se aí vai dar certo e tal. É isso mesmo. Olha o que está acontecendo, pessoas estão conhecendo a Cristo, pessoas estão se reconciliando com Ele. Às vezes acontece e tal. Percebe que as verdades do Evangelho, ela já não te alegra mais. Ela já não te dá mais aquilo que deveria encher o seu coração. E quando as verdades do Evangelho, das Escrituras, deixam de encher o seu coração, alerta, irmão. Porque você está distante, você está no raso, e você não está mais vivendo a profundidade de Cristo Jesus. Toma cuidado, porque o que tem que deixar o seu coração alegre é você ouvir o que Jesus está fazendo na vida do outro, o que o Evangelho está gerando na vida das outras pessoas. Isso tem que ser a sua principal motivação, de você olhar e falar assim, glória a Deus, olha o que está acontecendo. Tem erro lá? Claro que tem. Se a gente está lá, já tem erro. Mas o Evangelho é além disso. E aí eu quero convidar você já, para você abrir a Bíblia comigo, que a razão disso está em Romanos 12. Romanos 12. Texto muito conhecido que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nós fizemos devocional aqui no escritório essa semana, o Tobias, a Lília e eu. Nós tivemos um tempo de devocional em cima dele. E eu sempre falei assim que alguns textos você pode fazer a pergunta de trás para frente, de frente para trás, e ele continua dando a mesma resposta e às vezes até nos ilustra. Muito fácil qual é a verdade do texto. Então, aqui, Paulo está respondendo a grande pergunta da nossa época. Sabe qual é? Olha lá no versículo 2, no finalzinho lá, quando ele fala assim, para que vocês sejam capazes de experimentar e provar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Essa é a pergunta da nossa época. Será que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Será que a vida que eu estou levando, ela agrada a Deus? Será que o futuro que eu cheguei, não só que eu vou chegar, é aquilo que Deus tem para mim? Sabe aquela reflexão que os jovens que estão agora indo para começar a faculdade, e você que já está com o neto, às vezes tem, que é assim, faz sentido essa minha vida aqui? Isso que eu vivi foi plano de Deus, é propósito de Deus, eu estou comprovando isso na minha vida? A minha vida eu consigo comprovar, experimentar que eu estou vivendo aquilo que Deus tinha para mim? Ou para os mais novos, aquilo que Deus terá para mim? Essa é a pergunta. E aqui está a raiz da nossa frustração. Porque, às vezes, a nossa expectativa daquilo que é boa e perfeita vontade de Deus não é a vontade de Deus, mas é a sua vontade. E aí a sua vontade ela é frustrada, a sua expectativa é frustrada e, consequentemente, você se frustra com a igreja e você se frustra com Deus. E aí é onde nós estamos aí voando nos nossos problemas mentais e emocionais com as nossas frustrações. Porque a gente está achando que a gente tem que comprovar e experimentar a minha perfeita vontade e não a vontade de Deus. E quanto você estiver, meu irmão, buscando experimentar a sua boa e perfeita vontade, se prepara para frustrar. E não culpa ninguém, não. Porque você vai se frustrar. Você vai, e para os mais jovens, você não vai se frustrar no singular. Você terá várias frustrações. Se prepara para as frustrações, no plural. Não se prepara só para uma frustração. Mas qual que é a ferramenta bíblica para você entender isso? Então a gente olhou para o final do trecho, agora vamos fazer a pergunta do início do texto. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Você quer comprovar e experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida? Vai para o início do texto. Se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sabe o que é se oferecer como sacrifício? Você está entregue. Não tem querer. Você só está ouvindo a voz daquele que te chama falando, vem, você é meu discípulo. E parte do meu processo de discípulo é que você vai se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. Só que um sacrifício vivo, essa é a grande diferença e a beleza do texto. Porque no Antigo Testamento, os animais que eram levados para serem sacrificados, eles morriam, ponto final. Ali estava selado o fim da existência daquele animal que ia ser prestado como sacrifício. Sacrifício humano de religiões pagãs é isso também. A pessoa é sacrificada e morta, ponto final, acabou. Só que o sacrifício de Deus é o Deus que se sacrificou por nós e venceu a morte. E aí Ele exige de nós que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Ele está falando de um novo nascimento, que você está sacrificando o seu velho homem e o seu para que ele possa edificar o seu templo, que é você, o templo de Deus em sua vida. Então você quer comprovar, experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus, se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entendendo que você já se sacrificou, que o seu eu você deixou morrer na cruz, que você quer levar e colocar diante de Cristo, para que Ele seja morto. Porque se você não morrer, você não vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E você vai se frustrar. Mas se você se permitir ir para a cruz de Cristo, que já venceu, e se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai conseguir o que o texto continue falando. Esse é o culto racional de vocês. Aí a gente lê e fala assim, isso aqui é o mais lógico a ser feito. Também é. Também é aquilo que você olha e fala assim, é isso, essa é a verdade. É isso que Jesus está nos dizendo. É isso que eu preciso fazer na minha vida. Mas também tem o sentido que, assim, não há uma outra conclusão que você vai encontrar para isso. Não há um outro caminho, não há uma outra busca. Então você pode procurar todo coach. E você não tem ideia no mundo corporativo, bom, alguns aqui têm sim, o quanto hoje você tem consultor até para dizer como como o gestor deve se portar. Até isso hoje as empresas pagam até para como o gestor pode se portar com os funcionários. Uma pessoa que vai receber só para dizer como a outra tem que se portar. Então, dá para imaginar, né? Não é aí que você vai encontrar as respostas para aquilo que Jesus significou. Você pode procurar os coaches, você pode procurar o que você quiser aí fora. E vai te dar ferramentas para aquilo que é resposta lá fora, mas aquilo que dá resposta para a sua existência, que fala, vem, que eu quero fazer de você, meu discípulo, ressignificar a sua vida, tem a prerrogativa de se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem outro caminho. É o caminho que o Senhor nos colocou. E esse é o culto racional, isso é a sua conclusão. E eu quero, com isso, chamar você para a esperança que nós temos. Porque hoje nós estamos aqui com a ceia do Senhor. E se você olhar no texto de Lucas, comigo, Jesus, lá no capítulo 22, no meio de uma conspiração que já estava acontecendo, o texto vai dizer que Satanás já havia entrado em Judas para que ele o traísse, já havia políticos religiosos, líderes religiosos, procurando uma forma de levar Jesus, de pegar Jesus. E no meio dessa conspiração, Jesus fala para eles, prepara uma mesa que nós precisamos ceiar. E fala para os discípulos. E eles falam, mas o que o Senhor quer que a gente faça? Ele, vai, que vocês vão encontrar o que precisa fazer. Vocês vão encontrar o lugar, vocês vão encontrar o jumentinho, vocês vão encontrar tudo. Vai, que o Senhor vai mostrar. E eles vão. E quando Jesus senta na mesa, a primeira coisa que o texto de Lucas vai dizer ali,
quando a partir do momento que eles estão na mesa, Jesus fala assim: eu ansiei por esse momento com vocês. Eu ansiei. Percebe que o Jesus que está falando, que ansiou por esse momento com os discípulos, é o Jesus que está com alguém buscando te trair e nesse momento já negociando as 30 moedas para vendê-lo? Se você comparar o Evangelho, vai ver lá em João, que nesse momento também rola uma discussão entre os discípulos, porque Jesus lava os pés deles, e aí Pedro, né, sempre tem o mais espiritual da turma, que não entendeu o Evangelho, mas está já se levantando como porta-voz, e, não, o senhor não pode fazer isso comigo. E aí Jesus fala, não, você não está entendendo. E Pedro está dizendo, eu não vou te trair. E aí Jesus, é esse clima que está ali. E Jesus está falando, eu ansiava por esse momento. Por quê? Porque eu estou chamando vocês para a minha mesa. A profundidade que o nosso Deus nos chama para viver é a profundidade da relação. Não é a profundidade da religião. É a profundidade da mesa, é o Deus que se fez carne. E quando sentou com os seus discípulos, falou, eu ansiei fazer isso. E diz para eles assim, eu ansiei fazer isso. E eu anseio, porque eu não comerei de novo do fruto, não beberei de novo do fruto, não comerei desse pão, até que chegue o dia que a gente esteja juntos diante de Deus ceando. Jesus está dizendo, apesar de tudo isso, que talvez vocês ainda estão com dificuldade de compreender, que vocês são meus discípulos e como vocês devem viver, eu estou com vocês, dizendo que o Deus que se relaciona com vocês está esperando vocês para uma relação profunda e que é selada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não é selado porque você é um bom discípulo, porque você segue as regras do jogo, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E eu quero chamar você para participar da ceia do Senhor nessa manhã. Você que talvez já ouviu esse chamado do Senhor para ser discípulo, não estou falando de vocação, de seguir a Cristo como Senhor da minha vida. E talvez você está ouvindo tantas vozes e isso está longe para você. Eu quero chamar você nessa manhã a ressignificar aquilo que Cristo fez por você na cruz. E que a ceia do Senhor nessa manhã possa representar você essa nova aliança em Cristo Jesus que nós temos. Dizendo, Senhor Jesus, restaura essa aliança comigo. Que eu queira ir para essa profundidade que o Senhor me chama. E para isso eu tenho que ouvir a Tua voz e Te seguir acima de tudo. Eu quero chamar você para ter esse momento de reflexão diante do Senhor, diante da presença de Deus. Você tem um momento agora aí que você curva a sua cabeça. A palavra do Senhor fala que nós precisamos cada um avalie-se a si mesmo. E nessa manhã, fora a avaliação que você precisa fazer diante do Senhor, eu quero chamar você para refletir sobre isso que nós conversamos na palavra do Senhor nessa manhã. E que você queira restabelecer essa aliança, dizendo diante de Deus e dizendo para você que você é um discípulo de Jesus e que você não tenha dúvida que é Jesus que você vai seguir. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos chama. O Senhor nos convida. O Senhor nos encontra. Muito obrigado, Deus, porque nós seguimos um Deus que se relaciona conosco. E nós queremos ouvir a Tua voz que diz, venham e eu farei de vocês meus discípulos. Venham que eu quero ressignificar a sua existência. Deus, se alguns de nós aqui estamos com a nossa visão, Deus, conturbada do Senhor, estamos ouvindo tantas vozes, mesmo menos a voz do Senhor. Nós queremos, Deus, nos encontrarmos com o Senhor nessa manhã e queremos mergulhar nessa profundidade que o Senhor quer nos chamar para viver. Queremos estar com o Senhor de genuíno e sincero coração, Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor está pronto para nos perdoar e pronto para nos ressignificar e nos levar para as águas mais profundas. Toca, Senhor, o nosso coração nessa manhã, cada um de nós. Nesse momento agora que nós celebraremos a ceia do Senhor,
que nós possamos lembrar da aliança que o Senhor fez conosco e renovar, Senhor, a nossa esperança. No nome de Jesus.